100 mil reais por mês. Esse é o número que separa quem brinca de vender na Amazon de quem realmente construiu um negócio sólido. E olha que eu não tô nem falando de um número impossível ou de uma exceção. Eu tô falando de um padrão que a gente vê todo mês com vendedores que seguem um processo específico. Agora, se você está assistindo esse vídeo achando que isso depende de sorte, de timing perfeito ou de ter um produto mágico que ninguém mais pensou, aquele produto campeão, eu preciso te parar aqui. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos 7 minutos é o exato oposto disso. Você vai entender os 3 pilares que fazem a diferença entre quem fica preso nos 10 ou 20 mil reais por mês e quem escala para 100 mil de forma consistente. E mais importante do que isso, você vai ver porque a maioria dos vendedores quebra antes mesmo de chegar perto desse número e como evitar que isso aconteça com você. Fica comigo até o final, porque o terceiro pilar é o que menos gente aplica e é justamente o que separa os amadores dos profissionais. Bom, antes de entrar nos pilares, deixa eu te situar rapidinho. Meu nome é Arthur Mundim e eu comecei a vender na Amazon há mais de 5 anos e nesse período eu já movimentei mais de 30 milhões de reais. Só dentro da plataforma. Hoje, a minha operação fatura mais de 1 milhão de reais por mês. E eu não tô te contando isso para inflar meu ego, mas para você entender o que eu vou te passar aqui não é teoria da internet. É o que funciona na prática, todo santo dia, com dinheiro real entrando na conta. Agora, talvez você esteja pensando, Mundim, mas isso aí não era 5 anos atrás? Será que ainda dá tempo em 2025? E a resposta é que não dá só tempo, mas o mercado brasileiro está mais aquecido do que nunca hoje em dia. A Amazon Brasil está expandindo categorias, aumentando o número de compradores mês a mês e o comportamento do consumidor mudou de vez. As pessoas não têm mais medo de comprar pela internet. Elas procuram, compram e comparam. Se você não está lá dentro, você está literalmente deixando dinheiro na mesa. O problema é que a maioria dos vendedores entra sem método. Eles olham um vídeo no YouTube, pegam meia dúzia de dicas soltas e acham que vão dar sorte. E aí, 6 meses depois, eles estão no prejuízo ou estagnados em 5, 10 mil reais por mês. E a diferença entre esses vendedores e quem fatura 6 dígitos não é talento, é processo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos para o primeiro pilar aqui. Você precisa aprender a ler o jogo antes de entrar nele. Isso começa com uma pergunta muito simples, mas que pouca gente faz direito. Como os meus concorrentes estão fazendo as vendas deles? Porque olha, não adianta você olhar para um produto e pensar, isso aqui vende bem, vou vender também. Você precisa entender o porquê. Quais palavras-chave esse vendedor está ranqueando? Quanto ele está gastando em anúncio? Qual é o volume real de busca para esse produto? Quantas pessoas por mês estão procurando e comprando esse produto na Amazon? Deixa eu te dar um exemplo prático, dá uma olhada aqui. Vamos supor que você quer vender um suporte para notebook, igual esse aí que você vai ver na tela agora. Você entra na Amazon, vê que tem gente vendendo, vê as avaliações e pensa, beleza, tem demanda. Só que aí você não se pergunta, será que esse cara está vendendo no orgânico ou está queimando dinheiro em anúncio? Ele está ranqueando em suporte para notebook, suporte ergonômico, base para notebook, quantas variações de busca existem e qual delas tem mais volume? Porque se você não souber responder essas perguntas, você vai entrar no mercado achando que vai vender. Mas na real, você vai estar competindo com quem já domina as palavras-chave certas, já tem histórico de venda e, claro, já tem autoridade. E aí você vai gastar uma fortuna em anúncio só para tentar aparecer e ainda assim não vai conseguir competir. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, use as ferramentas de análise. Ferramentas como o Keepa e o Profit Stack te mostram exatamente os dados de tráfego de cada anúncio, se aquilo já está saturado ou não. Segundo, olha para os top 3 produtos dessa categoria. Abre a listagem deles. Tenta entender as fotos, as avaliações negativas, principalmente essa última parte. As avaliações negativas são o ouro, porque elas te mostram o que os clientes querem e não estão recebendo. Dá uma olhada nessas 2 fotos aí que eu pedi para colocarem para vocês. Observa bem as avaliações negativas e o que está faltando no produto. Bom, terceiro, isso aqui é bem crítico. Você precisa saber se consegue competir de verdade. Não é sobre ter um produto parecido, é sobre ter algo melhor em design, em conteúdo, em SEO e, claro, em preço.
SEO é um tema que a gente pode tratar em outro vídeo, não se prende muito a esse conceito. Se você não consegue ser superior em pelo menos 2 desses pontos que eu mencionei, você está literalmente jogando dinheiro fora, porque o cliente já tem opções. Você precisa dar um motivo real para ele escolher você. Então, resumindo o pilar 1, antes de ganhar um centavo, descubra como o jogo está sendo jogado. Quem está ganhando? Por que está ganhando? E se você consegue jogar melhor. Vamos para o segundo pilar. Os erros que quebram vendedores. E olha que eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Gente boa, inteligente, que fez a lição de casa, analisou os dados, escolheu o produto certo e mesmo assim quebrou. Por quê? Por 3 erros evitáveis. O erro número 1 é fluxo de caixa. Eu recebo mensagem todo dia de gente falando: Mundinho, eu tenho 5 mil reais. Dá para começar? E a resposta é que depende, porque o problema não é começar, é sustentar. Deixa eu te explicar com um exemplo bem real. Você escolhe um produto e entende os números dele. Vê que precisa de 200 unidades para começar. Você compra, manda para a Amazon, liga os anúncios e aí dá certo. Só que dá certo demais. Em vez de vender 10 unidades por dia, como você calculou, você vende 30. Parece bom, né? Mas aí vem a reposição e para isso você precisa girar seu investimento. A Amazon paga de 15 em 15 dias, então é preciso ficar de olho nos seus recebimentos para ter a certeza de uma reserva de caixa para reposição. Então o primeiro erro aqui é subestimar o capital que você realmente precisa na sua operação. A solução para isso é entender muito bem qual a margem do seu produto, que você vai receber, quando você vai receber. No ecossistema da AMI, a gente usa o Profit Stack para tudo isso. Você vai ver aí na tela agora, é um software que a gente criou dentro do ecossistema AMI e hoje todos os nossos alunos usam não só para precificar seus produtos, mas para entender muito bem como a operação está funcionando e, óbvio, o que está entrando de dinheiro no bolso. O erro número 2 aqui é não validar o produto antes de investir. Isso aqui é bem sério. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se a demanda dele não estiver validada, você não vende. É simples assim. Eu vejo gente fabricando 1000 unidades de um produto sem nunca sequer ter entrado na Amazon para verificar se alguém já vende aquele produto ou se tem algum histórico de venda em qualquer lugar da internet. É bom? Então eles lançam. Ficam lá esperando as vendas aparecerem e nada, porque o público nem sequer pesquisa aquele produto. Então, como eu faço? Antes de gastar R$1 sequer em compra de estoque, eu pego o meu computador, vou nos mais vendidos da Amazon, não precisa de ferramenta paga nem nada do gênero. Dá para fazer só treinando seu olho. Fuja do óbvio e busque produtos que atendam 3 características. Dá uma olhada nesse produtinho aí, ó. Ticket médio acima de R$50, mais de 100 vendas por mês e avaliações positivas no ranking de 4 a partir de 4 avaliações. E o erro número 3 aqui está ligado aos 2 primeiros que a gente mencionou. Ruptura de estoque. Você olha para o estoque e percebe que em uma semana ele vai zerar. E para repor, você precisa de mais 2 meses, porque esse produto em específico, por exemplo, pode ter vindo da China ou tem um prazo de produção grande aqui no Brasil. E quando você fica sem estoque, o que acontece? A Amazon te tira do ranking. Suas palavras-chave começam a cair, seu histórico de performance vira 0. E quando você finalmente recebe um novo lote e coloca no ar de novo aquele produto, você não consegue recuperar a posição. É como se você tivesse que começar do absoluto 0 de novo. Eu já vi gente perdendo 6 meses de trabalho por causa disso. E a solução? Multiplique o que você acha que precisa por 2. Se você calculou que tem 200 unidades necessárias para o mês, tem então 400. Óbvio, guardadas as devidas proporções financeiras. Mas pense dessa forma, porque imprevistos acontecem e é melhor sobrar do que faltar. Agora vamos falar de algo que está mudando o jogo completamente. Inteligência artificial. É revolucionário em qualquer mercado. Eu estou usando IA todos os dias para criar designs que se destacam. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto aqui. Vamos supor que você quer vender brinquedos. É um nicho muito bom dentro da Amazon. Todo mundo sabe que dinossauro vende para menino, unicórnio vende para menina, mas como você faz um dinossauro que seja mais fofo, mais único e mais chamativo que os outros 50 dinossauros que já existem na Amazon, tentando pegar todos os públicos? Você usa IA para gerar variações de design, para testar formas diferentes, temas diferentes, expressões diferentes.
você consegue criar algo verdadeiramente único, sem precisar de um design caro e de semanas de tentativa e erro. É o que esse vídeo aí acabou de te mostrar. Porque além disso tudo, não é só em design de produto não. Você pode usar a IA inclusive para gerar ideias de título, para entender quais benefícios destacar na descrição. A tecnologia ela tá aí, disponível, e quem não está usando isso hoje tá ficando para trás. E tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu valido um produto. Quanto tempo de vantagem competitiva eu tenho com esse SEO? Porque se você faz algo genérico, em 2 meses tem 10 concorrentes copiados. Mas se você cria algo realmente diferenciado, seja por design, por funcionalidade, por apresentação, você constrói uma barreira. Você ganha tempo para dominar aquele nicho antes que alguém consiga te copiar. Turma, então recapitulando o vídeo todo aqui, a gente já está chegando no finalzinho dele, mas eu quero lembrar vocês os 3 pilares que te levam aos 100 mil por mês. Pilar 1 é análise de custo do produto. Tenta fazer uma projeção de estoque e pensa muito bem no seu fluxo de caixa. O pilar 2 é validar a demanda do produto e analisar o mercado. E o pilar 3 é ter capital suficiente. Não ficar sem estoque de nada aqui. Agora, eu sei que quando você olha para tudo isso, pode parecer muita coisa. A curva de aprendizado, ela é íngreme mesmo. Eu não vou mentir para você. Tem muito detalhe, muita informação, muita análise envolvida. Mas aqui vai a verdade. Os dados, eles te guiam. Você não precisa adivinhar. Você não tem que torcer para dar certo. Você só precisa seguir o processo. Olhar para o que os números estão te dizendo e tomar decisões baseadas em evidência, não em achismo. E cada aluno empresário que eu conheço que chegou nos 6 dígitos por mês passou por essa mesma jornada. Ninguém começa sabendo tudo. Todo mundo erra no começo. Mas quem persiste, quem estuda, quem aplica o método, esse sim chega lá. E chega de forma consistente, previsível e muito escalável. Então, se você chegou até aqui no vídeo, deixa um comentário aí embaixo me contando qual desses 3 pilares você mais precisa aplicar no seu negócio agora. Ou, se você ainda está começando, qual deles te assustou mais. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que eu posso. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu estou trazendo vídeo novo toda semana com estratégias reais, sem enrolação, para você poder construir um negócio sólido dentro da Amazon. Bom, valeu por assistir e eu te vejo no próximo dia. Muito obrigado, um abraço e tchau!